A paz do Senhor, povo santo de Deus. Em alguns minutos Deus vai falar contigo. Eu quero contar parte do meu testemunho, do meu casamento junto com o Tiago. Nós passamos muita luta no início do nosso casamento. Eu fui muito imatura, né? Eu fui ali uma pessoa que não teve sabedoria. E por não ter sabedoria, meu esposo saiu da presença de Deus. Claro que não justifica uma pessoa sair da presença de Deus por causa de outra, porque a salvação é individual. Mas eu tive a minha parcela de culpa, devido a eu ser muito jovem, casei com 17 anos, não ter um manual que nos ensine. A gente não nasce sabendo, a gente aprende com o passar do tempo. E aconteceram coisas no nosso casamento que foi entristecendo Tiago, meu esposo, e ele acabou saindo da presença de Deus. Na casa da minha mãe fazia as coisas. Quando eu fui pra minha casa, era eu que tinha que fazer. Tiago, na casa da mãe dele, tinha roupa lavada, tinha comida pronta no horário, roupa lavada, passada, engomada, casa limpa. E aquele foi um baque pra mim muito grande, porque em casa minha mãe fazia, né? Quando minha mãe não podia fazer, tinha uma pessoa que fazia. E quando a pessoa não vinha, eu fazia, mas não era uma coisa rotina. Era quando queria fazer. E na sua casa não, você tem que fazer todo dia. Quando você casa é almoço e janta, é casa, é roupa, é tudo. Então começou aí porque a discórdia devido a eu não querer tomar posição de esposa. Porque quando você vai casar, você tem que entender que aquilo que você não faz na casa da sua mãe, você vai fazer na sua casa. Porque na casa da sua mãe, a sua mãe faz, mas na sua casa não tem quem faça, é você. Então foi um baque muito grande, a qual não me ensinaram. Experiência não tinha, ninguém nasce sabendo. Então foi essas coisinhas aí que desanimou ele. Por quê? Porque quando ele chegava em casa não tinha almoço feito, a roupa não era organizada. E ele começou a se entristecer. Você tá entendendo? Começou a se entristecer, que não é motivo nenhum pra pessoa sair da presença de Deus, mas o diabo coloca na mente e um negocinho já faz uma coisa muito grande, porque dá lugar, né? E o inferno, ele só quer uma brecha para entrar e fazer a ciranda dele, fazer o cocó dele. Então, nessa parte eu não vigiei, né? Que eu também, assim, eu falo sempre pra ele, eu disse pra ele que não era motivo dele ter se desviado, era motivo de se sentar, de conversar, mas naquela época a gente não se sentava, não conversava, tudo era um motivo de uma briga, tudo era um motivo de uma discussão, tudo era motivo para se alterar, sabe? Parecia que as coisas simples se tornavam um vento muito grande. E a gente começou com essas discórdias, brigando muito. E aquilo o inimigo foi entrando na mente, foi entrando no coração de Tiago. E Tiago se afastou da igreja, começou a beber, só que ele não bebia em casa, ele começou a fumar cigarro, mas ele não fumava em casa. Eu não sabia de jeito nenhum. Eu não sabia que ele fazia essas coisas, até porque quando ele chegava em casa, ele chegava bom, sabe? Depois ele foi pro mundo das drogas. Só que eu não sabia que estava acontecendo isso, né? Eu não sabia. Nós estávamos aqui quando tudo começou, na cidade de Icó. Só que eu vim descobrir quando a gente estava em Santa Catarina. Porque ele foi trabalhar lá, aqui como é uma cidade do interior, não tem emprego, a dificuldade de emprego é muito grande. Os empregos que tem são da prefeitura. Então é assim, quando o prefeito ganha, entra ali os eleitores dele. Quando ele perde, sai os eleitores dele e entra o do outro. Então não tinha emprego, né? E ele foi embora e depois ele mandou me buscar. E quando foi que eu notei isso? Ele passava de 3 dias fora de casa. Ele passava de 4 dias fora de casa. E eu comecei a desconfiar, eu comecei a ficar preocupada com o que estava acontecendo. Eu achava que ele estava com outra mulher.
sabe? Que ele tinha outra mulher, que ele tinha outra casa. Eu até pensei nisso. Eu e o Tiago somos casados no civil, nós somos casados na igreja. Eu sou a primeira esposa do Tiago, a primeira e única, né? Tudo bem direitinho como o Senhor manda. E missionário, e Deus tinha falado que o seu casamento era de Deus? Tinha. Foi confirmado, tudo bem certinho. O Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor confirmou. Não significa que nós não vamos passar prova se o casamento é de Deus. Nós vamos passar prova, mas nós vamos ter a certeza que Deus vai nos dar vitória. Porque o Deus que está conosco é o Deus que nos garante a nossa chegada. É o Deus que nos garante a nossa recompensa, é o Deus que nos garante a nossa vitória. Por isso que há uma diferença entre um casamento não ser de Deus e um casamento ser de Deus. Todos os dois passam luta, independente se for de Deus ou não. Mas aquele que é de Deus, Deus passa junto. Aquele que é de Deus, você é vitoriosa. Uma hora ou outra, a vitória vai chegar na sua porta, vai chegar no seu lado. Deus vai mudar. Você tá entendendo? E ali a gente foi para Santa Catarina. E ele passava 4 dias longe de casa. Eu não tava mais aguentando aquilo ali. O meu tio morava comigo. A esposa dele também. A gente morava tudo numa casa. E eu disse, hoje eu descubro aonde ele tá. O Senhor vai me levar. O Senhor vai me levar até ele. E eu saí uma base de 3 horas da manhã. E fui para o ponto de ônibus. E chegando no ponto de ônibus, eu fiquei sentada lá sozinha, 3 horas da manhã, numa cidade grande. E do outro lado, tinha uma pessoa em pé, um homem. E eu conversava com esse homem, ele do outro lado da pista e eu do outro lado. E eu falava, o senhor vai para onde? Ele disse, eu vou descer aqui, tô esperando o ônibus descendo. Eu disse, uma hora dessa? Ele disse, é. E eu perguntei, mas já passou um ônibus e o senhor ainda não foi? Ele disse, não, porque não era esse daí, é outro. E ele lá. E eu achei muito estranho, porque passou 3 ônibus e ele não entrou. E nem um dos ônibus. Você ficou com medo? Missionário, eu não fiquei com medo. Porque eu tava querendo tanto descobrir o que era que Tiago estava fazendo, que eu não tava com medo de nada, sabe? Assim, quando você vê que o sangue tá quente. Pois era. Eu queria, porque queria descobrir. E ali, quando eu fico esperando, o homem fica do outro lado, 3 horas da manhã. Chega um amigo do Tiago. E ele diz, Jéssica, entra aqui, dentro do carro, que eu vou dizer o que o Tiago tá fazendo. E quando eu olho para um lado e olho para o outro, o homem se sumiu. Aquele homem que estava do outro lado da pista. Ele se sumiu, eu não consigo mais ver ele. Não tinha como ele se esconder, porque era uma rua que não tinha beco, não tinha muro, não tinha como ele se esconder. Simplesmente ele se sumiu. E ele disse, eu vou dizer o que o Tiago está fazendo, porque quando Deus não revela, ele espreme a boca do ímpio para contar. Mas nada fica em oculto. Pode ter certeza que se você está esperando uma resposta de Deus, Deus vai lhe revelar. Vai usar a boca de alguém, vai falar por alguém, ou então Deus vai lhe dar um sonho, Deus vai lhe dar uma visão. Mas não fica em oculto. E ele falou que o Tiago estava nas drogas, ele falou que o Tiago estava bebendo, ele falou que o Tiago estava viciado. E aquilo ali foi como se tivesse desabado um mundo em cima de mim, sabe? Tivesse assim caído mesmo. A metade do mundo em cima de mim. Eu disse, não acredito. Ele disse, é. E ele me levou pra casa dele. Eu fiquei lá com ele e a esposa dele. E a minha vontade era de vir embora pro Ceará. E eu não vim. Ainda continuei lá. Só que aí eu engravidei da Esté, que eu já estava grávida, não sabia, descobri que estava grávida da Esté. Já estava com 3 anos que eu tentava e não engravidava, mas no dia que eu ia deixar ele, eu descobri que estava grávida. No outro dia, né? Aí fiquei. Depois eu vim embora porque eu tive começo de pré-eclâmpsia, minha pressão subiu muito e eu tive que vir pro Ceará ficar com minha mãe
a gravidez, né? E ele veio também depois, quando foi pra mim ganhar neném, porque aqui não tinha emprego. Mas ele lá, bebendo, fumando, fazendo tudo. Tudo de terrível. E daí ele... Ganhei neném, ele ficou aqui, depois ele voltou pra lá. E ele continuou fazendo as práticas dele. No mundo e tudo. Só que chegou um momento que eu cansei. Eu disse a Deus que eu não queria mais. Que o Senhor podia ficar com ele. Eu disse, Senhor, o Senhor pode ficar com o Tiago pro Senhor, porque eu não quero mais. Não quero. Olha, Senhor, o Senhor pode me dar ele embalado no bombom, eu não quero mais. Quero de jeito nenhum, mas a gente sabe que quando Deus quer, não é o querer da gente, é o querer de Deus. Mas a gente ainda faz o charme, né? Que a gente faz charme com o Senhor. Eu disse, não quero de jeito nenhum, vim embora pro Ceará. Vim embora pro Ceará e não queria mais. Passei 6 meses aqui, não queria mais, meu coração endureceu. Aquele sentimento que eu tinha por Tiago parece que sumiu, sabe? Não queria mais, estava decidida. Até que o Senhor falou comigo, volte. E eu disse a Deus que eu não ia voltar. E eu dobrando o balão do Padre Cícero, o Senhor disse, volte. Eu disse, vou voltar nada. Eu chego na casa da irmã, quando eu boto o pé lá, o Senhor, ei, irmã, o Senhor diz, volte. E eu disse, não, Senhor, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. A minha angústia era tão grande dentro da minha alma que eu pedi a morte ao Senhor. Eu dizia, Senhor, permita que um caminhão passe por cima de mim. Senhor, permita que uma carreta me mate. Porque eu não vou atentar contra a minha vida. Porque eu sei das consequências. Mas se o Senhor permitir, é permissão. A gente pede tanta coisa a Deus na hora do desespero, que graças a Deus que o Senhor não escuta. E o Senhor disse, não vou permitir. Você vai voltar e tudo vai ser diferente. Eu disse, eu não vou mais voltar. Eu não quero mais voltar. Eu não gosto mais dele. Eu quero viver a minha vida em paz, Senhor. Minha mãe não acreditava em mim. Minha sogra não acreditava em mim. Eu era como se fosse a doida, sabe? Eu era como se fosse a doida de dentro de casa, porque ninguém acreditava em mim. Porque, por mais que ele fizesse essas coisas erradas, ele era uma pessoa boa. Ele acaba com tudo certo dentro de casa, sabe? Mas não adianta ser uma pessoa boa se as práticas estão transgredindo a vontade de Deus. Porque o que é a vontade de Deus é para o homem amar a esposa como Cristo ama a igreja. E ele não estava fazendo isso. Então, por mais que ele fosse uma pessoa boa para o pessoal de fora, para mim ele não estava sendo um marido bom. E eu disse a Deus que eu não queria mais, que eu estava bem, que eu não estava mais sofrendo, que eu ia ficar sozinha. E que eu ia fazer minha vida. E o Senhor disse que não, que eu voltasse. E eu voltei. E o Senhor usou irmã para mim e disse, olha, o amor que eu vou colocar no seu coração, o amor que eu vou colocar no coração dele, vocês nunca sentiram um pelo outro. E realmente Deus colocou esse amor. E realmente Deus transformou o nosso casamento. Tiago, ele se prostituía, ele saía com mulheres, ele bebia, fumava, cheirava cocaína. E o Senhor libertou ele. E quando eu cheguei lá em Santa Catarina, o Senhor já estava tratando com ele há cerca de uns 6 meses. Ele já estava indo para a igreja, já estava em processo de libertação, mas eu não sabia. E ali a gente foi pelejar junto. E eu disse, Deus, agora o Senhor tem que me dar amor por ele. Por quê? Porque eu não tenho mais amor por ele. Depois que o Senhor... Depois que eu sofri o que eu sofri, que eu não tô mais gostando dele, o Senhor manda eu voltar e eu tô aqui. Aí o Senhor usou a irmã e disse que ia colocar amor. E o amor que Deus ia colocar tanto pra mim, amar ele, como pra ele me amar, ia ser um amor que vinha do céu. Que não tinha. E que o respeito acima de tudo. E assim o Senhor fez. Hoje, se você disser, você ama Tiago, logo quando vocês se casaram, hoje eu amo muito, 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 muito mais.
Nem se compara. Ele, olha, quando eu casei com ele, eu já amava ele. Mas hoje não se compara. Hoje nós aprendemos a conversar. Hoje nós aprendemos a dialogar. Você tem um problema, a gente senta e conversa. Irmã, você não briga? Briga, irmã. Nós somos seres humanos. Mas é aquela briga que não dura 5 minutos, tá entendendo? É só ali um faísca e pronto. Porque a gente é ser humano. A gente somos falhos. A gente tá sujeito a errar. Mas o Senhor libertou Tiago. O Senhor tirou Tiago da prostituição. O Senhor libertou Tiago da pornografia. O Senhor tirou Tiago do alcoolismo. O Senhor tirou Tiago das drogas. O Senhor restituiu o nosso casamento, restituiu o meu sentimento por ele, restituiu o sentimento dele por mim. Irmãs, e assim, nós podemos ter discussão, nós podemos brigar, mas nós nunca passamos na cara um do outro coisas que ficou no passado. Porque quando você perdoa de verdade, você não traz aquilo que é do passado para a sua atualidade. O que ficou no passado, ficou no passado. Então, quando você decidir perdoar, quando você decide querer a restituição, você tem que também decidir a deixar o que passou lá atrás. Porque tem gente que diz, eu perdoei, mas na primeira briga joga na cara do marido. Aí o marido na primeira briga joga na cara da esposa. E fica aquela discussão por erros passados. Então isso não é perdão. O perdão, quando ele é genuíno, o perdão quando ele é sincero, o perdão quando ele é de coração, você lembra sim, porque você não vai ter amnésia, você não esquece. Mas aquilo ali não lhe causa dor, aquilo ali não lhe machuca, aquilo ali não lhe fere. Aquilo ali, quando você olha para os erros passados, você é grata a Deus pelo que ele fez. Você tá entendendo? Ai, missionário, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Você não vai esquecer. Você só vai lembrar, mas não vai lhe causar dor. Se você lembra ainda e se lhe causa dor, é porque não houve um perdão genuíno. Não houve um perdão genuíno. Eu lembro tudo do que o Tiago fez. Lembro tudo, mas isso não me machuca, isso não me fere. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu sei que eu perdoei. E nas nossas discussões que a gente tem, o que ficou lá atrás a gente não traz para a atualidade, porque já passou. Eu não fui sábia. Eu contribuí também. Eu tive minha parcela de culpa. Viu? Eu tive minha parcela de culpa. E o Senhor tratou em mim. E sabe o que o Senhor disse para mim? Quando eu pedia para Deus fazer, Deus diz assim, como é que eu vou restaurar ele se tu precisa de restauração? Se tu precisa ser mudada. Deus falava para mim, primeiro eu vou te mudar, para depois mudar o teu esposo. E foi assim que Deus fez, Deus começou a me mudar. Deus começou a me lapidar, Deus começou a mover o meu íntimo. E quando o Senhor me lapidou, o Senhor me preparou, o Senhor começou a restaurar a vida dele. Foram 7 anos, irmãs, de peleja. Foram 7 anos de luta. Foram 7 anos de batalha. Mas Deus fez, viu? Deus fez. E ali se perdoamos, confessamos tudo que tinha para ser confessado. Porque nosso Deus, ele é assim. Ele me contou tudo que ele fez, me contou. E a gente ali se perdoou. Houve um pedido de perdão de ambos. Tanto meu para ele, quanto dele para mim. Você tá entendendo? E ali Deus habitou. Porque não adianta você dizer que perdoa se aquilo ali ainda lhe machuca. Irmãs, não é fácil, é processo, viu? É processo. Não é no estralar de dedo, não. É com o tempo. A confiança vai restaurando, é com o tempo. Deus vai tratando. É tudo um processo. E missionaria aquele homem, Deus falou comigo depois que aquele homem era um anjo. Que Deus tinha colocado naquela noite para me proteger.
que aquele anjo ele estava me acompanhando. E o engraçado era que eu não conseguia ver o rosto dele, sabe? Eu via com muita dificuldade. E o Senhor dizia para mim, sabe, aquele homem que estava de pé falando contigo era o meu anjo. O Senhor botou para cuidar de mim no momento em que eu queria saber a verdade. O Senhor botou para cuidar de mim em um momento que eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu quero dizer para você, se você quer que seu casamento seja restaurado, se você quer que Deus faça um milagre no seu casamento, persevere. As coisas não acontecem de um dia para o outro. As coisas não acontecem da noite para o dia, não. É tudo na perseverança. E vai depender de você, se você quer. Vai depender também se você está disposto a ir até o fim. O profeta Abacuque diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque todo início é bom. O meio é que é complicado. Porque quando a gente vê o tempo passar, a gente acha que as coisas não vão se cumprir. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer se desesperar. E o Senhor vem para mostrar que quando há perseverança, há milagre. Ei, Jacó lutou com o anjo e foi abençoado. Ele não desistiu. O anjo feriu a coxa dele e ele continuou. E o Senhor manda dizer para ti, continua. O Senhor manda dizer para ti, continua. Porque aquele que persevera é aquele que recebe a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Foi um breve testemunho resumido, porque tinha muita gente que estava me pedindo para contar. Mas se fosse contar tudo em detalhes, foi muita coisa que aconteceu. E talvez você até olhe para sua esposa e você diga, mas eu não tenho mais sentimento por ele. Ei, Deus manda dizer para você que ele ainda é um Deus que coloca sentimento, que restaura sentimento. Talvez o seu esposo chegou para você e diga, eu não gosto mais de você. Mas o nosso Deus é o Deus que muda. O nosso Deus é o Deus que coloca amor e que transforma. E eu quero declarar na tua vida, aleluia, que todo sentimento que o inferno tem colocado no teu coração contra o teu esposo que caiu por terra, que todo sentimento que o inferno tem colocado no coração do teu esposo que caia por terra, que o teu esposo venha te ver de uma forma diferente, que você venha ver o seu esposo de uma forma diferente. Ei, que toda venda do diabo caia por terra em nome de Jesus. Que toda armação, que todo cocó do inferno na tua vida, na vida do teu esposo, que caia por terra em nome de Jesus. Que tu receba neste momento o amor genuíno pela tua esposa. Que tu receba neste momento o amor genuíno pelo teu esposo. Porque família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é algo que Deus ama. Família foi projetada no coração de Deus. E tua família foi projetada por Ele. Então não desista você de sua esposa, não desista você de seu marido. Lute por ele. Aleluia. Às vezes ele está precisando só de uma força. Às vezes ele está precisando só de uma ajuda. Aleluia. Olhe como se fosse você que estivesse naquele estado. Olhe com um olhar de misericórdia. E não deixe o inferno colocar na sua mente que você não ama, que você não gosta. Que toda cadeia do inferno seja quebrada agora. Que toda, aleluia, plano diabólico do inferno seja quebrado agora. Que toda venda caia por terra agora. Que toda obra de macumba seja desfeita agora. Que todo encantamento com perfume, com rosa, com peças íntimas, caia por terra agora. Que toda mulher estranha que se levantou no teu casamento caia por terra agora. Que todo homem estranho que se levantou no teu casamento caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo enrolado do inferno que se levantou no teu casamento caia por terra agora. Lute por seu casamento, lute pela sua família, não desista. Eu sou prova viva de que Deus opera. E eu estou aqui para aumentar a sua fé, porque o meu casamento estava na lama. O diabo fez tudo o que tinha de fazer e Deus restaurou. Ei,
Deus vai restaurar o teu casamento. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor.